Fala, meus amigos, dando continuidade aqui. Essa é a segunda parte, espero que seja a última parte, né? Mas sobre o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre a infraestrutura de crédito, infraestrutura financeira, como que funcionava, o tipo de fragmentação que estava havendo na área tecnológica, e com isso as coisas foram evoluindo, né? Eu não mostrei o que eu vou mostrar aqui no início desse vídeo lá no outro, porque às vezes vai surgindo algumas ideias, né? E em vez de gravar um outro vídeo, a gente pega e coloca um trechinho aqui, que é isso aqui, ó. Um exemplo, por exemplo, das cartas de crédito, né? E aparentemente isso aqui é de 2021, mas aparentemente era a mesma coisa, como quem assistiu o vídeo anterior e prestou atenção ali, eu falei que tinha data de validade, só era possível usar na loja que foi feito o crédito, né? A solicitação de crédito. Então tá aqui, ao cliente, aí o CPF ou CNPJ, referente à carta de crédito, número. Esse número aqui é o número que passou a ser utilizado em cartão de crédito, né? O famoso número de segurança ali. De segurança não é aquele que a gente fala que é o que tem atrás, não, tá, gente? Do cartão, não. É de segurança da tecnologia que eles tinham na época para poder garantir que aquela carta era verdadeira, né? Que era isso aqui, que era uma de um dos detalhes que eles confirmavam se a carta existia, para ver se ela nunca tinha sido usada. Mas essas finalidades aí era praticamente impossível de confirmar com certeza, principalmente se a carta não já tinha sido usada. Em detrimento aí, né, de que a carta só poderia no início ser usada na loja que foi criado o crédito, depois foi aumentando a disponibilidade para outras lojas da rede daquela credenciada, e depois para outras credenciadas, mesmo que não tenham sido elas que tenham feito o cadastro, né? E aqui a gente vê parte disso. Por quê? Vou dar um zoom aqui para melhorar para vocês. Aí diz assim: referente à carta de crédito número tal, conforme acordado, estamos concedendo a carta de crédito no valor tal, em nome de fulano de tal, referente a, aqui no caso de reserva de hotel, mas poderia ser referente a aquisição de vestuário ou aquisição de veículo na loja tal, né? Quando era reduzido ali, né, o foco. Informamos ainda que este crédito ficará disponível para ser utilizado com o fornecedor tal até o dia tal. Ou seja, era fixado para aquele lojista e não para a rede, depois é que passou a expandir, né? A data, até a data da carta de crédito aqui também, mediante disponibilidade da loja. Este bloco de informações será onde aparecerá o texto adicional inserido no momento da emissão da carta, ou seja, podem ser descritos os produtos a serem reutilizados ou restrições do fornecedor, que no caso a loja aí em questão, né? Atenciosamente, é um exemplo de carta que eles mandavam para o cliente, né? E aqui é outro modelo de carta, né? Que a gente pode ver que diz assim, ó, o nome, a localidade e a data que foi enviado para ele. Venho por meio desta solicitar a abertura de uma carta de crédito. Nesse caso aqui é a solicitação da pessoa, né? Aí ele está dizendo que queria uma carta de crédito no valor tal, né? Informo que possuo os recursos necessários para garantir a operação e estou ciente das condições e tarifas aplicáveis. Agradeço desde já. Ou seja, o cara tinha um padrão de solicitação de crédito junto ao banco. Se o banco verificasse que ele não tinha nenhuma restrição, que lá naquela época já tinha meios de verificar isso, ele simplesmente... E essa verificação era pessoal, tá, gente? A chamada diligência. Existia uma pessoa dentro do banco que tinha que sair e verificar se o cara morava mesmo naquele endereço, se ele a casa era própria. Depois ele voltava no banco e o banco
entrava em contato com a pessoa por carta, solicitando ele os documentos que era necessário para poder fazer o cadastro. E lá no banco eles desnudavam a pessoa, né? Bom, seguindo aqui, outro modelo de carta de crédito interessante que eu encontrei, né, na internet. Aqui já fala até em e-mail, ou seja, é uma carta mais moderna, né? Então, não vou mostrar isso mais não. Carta de crédito já passou. Aí criaram o cartão de crédito, como eu falei para vocês, ó, não tinha chip, né? Era só um logotipo da empresa, o logotipo a bandeira do emissor, né? E às vezes do banco. E aqui o nome do banco, no caso, quando era cartão de crédito, e quando era cartão de loja, era o nome da loja que estava sendo o intermediário do banco aí. Tudo aqui, ó, em alto relevo, tá? A maquininha que criava esses relevos aqui, gente, no banco, possivelmente devia ser inicialmente esse tipo de máquina. Depois eles foram aprimorando, né? Deve ter a demanda era tão grande que devia ser uma máquina de esteira em série, né? Fazendo esse tipo de impressão. Não sei. Esteira não, mas pelo menos uma que tivesse um compartimento cheio de cartão virgem, onde cada um ia sendo puxado e era pintado e depois feito a impressão do alto relevo. E aqui era a impressão feita manual, né? Às vezes o cliente poderia ter uma forma de receber esse cartão direto no banco ali, é feito na hora, né? Avalia que tinha que gravar também a tarja magnética, né? Mas antes da tarja magnética era só o alto relevo. Aqui, como que ela funcionava, né? Tinha aqui esse pontinho aqui, essa marquinha aqui que dizia qual que era o caractere que estava disponível ali para ser marcado. Aqui a área onde ia o cartão, né? As ferramentas necessárias para lidar com isso daqui. Aqui é para o cartão não sair do lugar de forma nenhuma, para evitar dano, né? Ou desalinhamento ali. Aqui tem como que funcionava várias partes dele, né? Tinha um seletor para esse seletor bem aqui, ó. E parece que tinha um bem aqui do lado também, ó. Aí um era para caracteres grandes. Ah, não, aqui, ó. Era um só. Aqui era um parador, tá? Essa alavanca só ia até aqui para evitar romper o plástico, né? Caracteres grandes de 1/7 e 1/10 caracteres pequenos, né? Tá marcado aqui, ó, seletor. Alavanca de perfuração, placa de seleção do código que ia ser impresso ali, ponteiro do caractere que estava sendo utilizado, estrutura do cartão ia bem aqui assim, onde o cartão ia ser preso, botão de ajuste de espaçamento, né? Que nós vimos anteriormente lá, né? Aqui em cima, aqui não, lá no, aqui mesmo, né? Aqui mesmo, é o espaçador aí. E parafusos de fixação, né? Aqui do lado. Aqui também fixava, essa tampinha levantava, né? Para chegar nisso daqui. Só que tinha a pintura, né? Essa pintura não era feita à mão, ela era feita com uma outra máquina. Esse tipo de máquina aqui, ó, tá? Ela que imprimia o cartão antes de ir para aquela outra máquina lá, tá? Essa daqui, tá vendo? Que inclusive passou a ser utilizado para fazer crachá, porque perdeu a utilidade de certa forma, né? Crachá ou até mesmo cartãozinho de fidelidade, essas coisas, tá? Apesar que ainda existe lojas que utilizam esse tipo de máquina para outras finalidades, juntamente com essa daqui, para poder criar uns cartõezinhos personalizados hoje, né? Cartões de festas, essas coisas. Fica uma coisa retrô, né? Aqui, esse cartãozinho vinha nessa maquineta aqui, colocava-se o cartão bem aqui assim, ó, aqui para você poder colocar o dedo para levantar o cartão. Desse lado aqui tinha essa etiqueta, mas aqui, ó,
onde eu estou passando o mouse aqui, o mouse está piscando, onde está azulzinho, ele tinha o código da loja. Por isso que essa maquininha aqui era ela personalizada para aquela loja, tá? Esse código, essa chapinha aqui, ela, que eu lembre, né? Ela não saía do lugar, tá? Ela era fixa, ia direto para a loja, tá? Agora eu não sei se esse lancezinho aqui é para levantar o cartão do lado de cá ou era para tirar essa parte aqui. Eu acho que essa parte aqui realmente é fixa, ó. Não tô vendo o remendo aqui, ó, tá? É isso mesmo. Aí o roletezinho é esse aqui, ó, que rodava por cima só da parte de informação aqui, ó, só na metade do cartão, tá? Dá para ver aí, né? Beleza. E olha o tamanho da máquina, da maquineta. Quando eu falei para vocês que aquele do vídeo era muito menor, olha só, tamanhozinho. Aqui a mulher passando o cartão e o tamanho da maquineta também, né? E essa ficha aqui é que ia ser, uma ficava na loja, uma era, e as outras duas, uma ficava com um cliente e a outra ia pro banco, tá? E quando eles perdiam essa ficha aqui, gente, no meio do caminho ou antes de chegar no malote para ir pro banco, acabou. Eles não tinham como falar com o cliente, por isso que isso aqui tinha que ser guardado a 7 chaves, tá? Esse era um ponto de falha do sistema de crédito, tá? Bom, as maquinetas foram praticamente substituídas por máquinas desse tamanho e algumas às vezes maior do que essa, tá? Depois começou, né, assim como o celular, começou a diminuir bastante, inclusive até virou celular, né? O celular pode ser maquininha de crédito hoje, de cartões de crédito. Só essa maquininha aqui que nunca teve uma atualização justa, né? Porque ela é a única no mundo que possui a maior segurança, que ninguém consegue violar ela. Mas, passando daqui para o nosso slide, né? Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos aí. Vamos lá, pessoal. O blockchain. De tudo aquilo que nós vimos, tudo era tecnologia. Desde as cartas de crédito, havia uma tecnologia ali, né? Que precisava de uma máquina de escrever, depois passou a uma impressora, né? E antes da máquina de escrever era no papel e carbono também. Carbono, nossa, foi a maior tecnologia inventada no mundo para sistema de crédito. Principalmente que tinha que ser uma cópia exata para cada um. Um para a loja, um para o cliente e outro para o banco, né? Então usava-se muito o carbono. Talvez a última invenção para eliminar os riscos aí, né? O blockchain. Muitos embebidos pela riqueza criada do nada pelo, eu estou citando o nome aqui, o Bitcoin principalmente, ainda hoje acham que o blockchain é uma criptomoeda chamada Bitcoin, ou melhor, eles nem falam muito sobre, ou se sabem, né? Para que realmente serve o blockchain. Vocês já viram um especialista em Bitcoin ficar enaltecendo a tecnologia que eles utilizam lá, o blockchain? Blockchain faz isso, blockchain serve para aquilo. Vocês já viram? Não. Ele só fala de preço, né? É a única coisa que eles falam, porque é o preço, né? E fica chamando aquelas pessoas para comprar umas merrequinhas, dizendo que aquilo vai subir. Só que quem ganha dinheiro com aquilo é só quem está preocupado com o preço, né? Apesar que para o Bitcoin, isoladamente, ele não tem nenhuma utilidade, todo mundo já sabe. No entanto, quando criaram o Bitcoin, criaram na realidade um sistema, né, de banco de dados criptografado para servir de base de segurança para o sistema financeiro. Aí é que vem aquela teoria da conspiração. Será que o blockchain foi criado para o sistema financeiro ou ele simplesmente surgiu e depois aproveitaram a tecnologia? Você acha mesmo que alguém ia criar uma tecnologia para depois ficar de graça aí para os bancos utilizarem? Você acha que o cara que criasse uma tecnologia igual o Bitcoin, ele não ia fechar o código para poder só eles poderem utilizar aquele sistema e ninguém poder utilizar a tal da patente para criar outros blockchains, que seria proibido,
E mesmo que eles criassem outros meios, né, outros blockchains, você acha mesmo que seria para o sistema financeiro, já que o próprio Satoshi Nakamoto falava que eles estavam criando um sistema para substituir o sistema bancário? No entanto, quando criaram o Bitcoin, criaram na realidade um sistema de banco de dados criptografado para servir de base de segurança para o sistema financeiro. Quem assistiu o primeiro vídeo viu que o sistema era muito falho na tentativa de resolver tudo aquilo que você viu, né, até aqui nesse vídeo. Claro, no vídeo anterior, né? Claro, isso inclui todos os outros aspectos da infraestrutura que não se resume apenas ao crédito como visto. Quando eu falei de crédito e cartões de crédito, é só um exemplo, porque aquilo tudo é sistema financeiro, tá? Cansado de gastar dinheiro e não resolver nada, né? Ao invés de continuar criando hardwares e software cada vez mais sofisticado para cada aplicação, a fragmentação, né, da tecnologia ou casos de uso, né, o bandido sempre conseguia contornar a segurança fazendo a engenharia reversa de tudo aquilo. Agora o blockchain chega para resolver essas questões de uma vez por todas. Tudo está sendo criado com o intuito de garantir os 4 princípios fundamentais da criptografia, já usada em chips, hardwares, né? Ou, no caso aí, os certificados digitais individualizados, os softwares, que formam a base para a segurança da informação, que são elas. Confidencialidade, garantir, né, a informação para que ela seja sempre acessível ali apenas por pessoas autorizadas. De que nós estamos falando agora, gente? Estamos falando de certificação digital, tá? Certificado digital, tá? Que é a base daqueles cartões de crédito lá, tá? Principalmente. E dos sites também, comunicação de servidores seguros também. Integridade, assegurar que a informação não foi alterada, corrompida ou manipulada durante o armazenamento ou a transmissão. Lembra das maquininhas? Pois é, precisava de integridade da informação entre um ponto da loja até o ponto do banco, né? Autenticidade, confirma a identidade do remetente e a origem da mensagem. Ou seja, pessoal, lembra dos ID ou identidade descentralizada soberana, né? Tudo isso eles nunca conseguiram resolver, e quando resolve é assim, fragmentado, tá? Não repúdio impede que o criador ou o remetente de uma mensagem negue a sua autoria posteriormente, ou seja, a mesma coisa, impede que a pessoa que pediu um crédito possa negar na justiça dizendo que eu não solicitei aquele crédito. E se ele não solicitou, ele nunca vai conseguir provar, né, o não repúdio, tá? Na realidade, ele vai conseguir provar o não repúdio, porque ele não tem nada, dados nenhum que possa confirmar que ele foi o criador daquele crédito, tá? Então, o não repúdio é muito focado nessa questão do crédito, nessa área. Como a tecnologia do sistema financeiro se encontra hoje? Como visto, a pilha tecnológica do sistema financeiro foi evoluindo de sistemas legados e monolíticos, né, para uma arquitetura moderna, distribuída e baseada em microserviços. Essa transformação é impulsionada pela necessidade de agilidade, inovação, capacidade de oferecer serviços digitais aos clientes, além de mais segurança. Isso na evolução que houve, né? A arquitetura atual e moderna, entre aspas, é construída em camadas com o objetivo de integrar tecnologias de forma eficiente para criar produtos financeiros escaláveis e seguros. Ou seja, integrar tecnologias, mais fragmentação, junta uma tecnologia com outra e forma ali um produto, né? Aqui está a diferença, né? Como a tecnologia se encontra hoje, antes era monolítico e hoje está fragmentado.
apesar do monolítico ser fragmentado também, mas era uma fragmentação que era muito centralizada. Já o sistema financeiro hoje ele está fragmentado e não é descentralizado, tá? É centralizado também. Só que tudo apontando para um único local. Só que em vez de você executar todas as funções de uma vez só, você executa uma a cada sequência. Vai tendo as camadas para ser executada. A implantação de aplicativos monolíticos, né? Eu coloquei monolíticas, mas é monolíticos, é mais simples do que a implantação de microserviços, né? Esse era o motivo porque demoraram tanto para chegar na fragmentação da tecnologia e transformar em microserviços, cada serviço com a sua especialidade. Os desenvolvedores instalam toda a base de código da aplicação e as dependências em um único ambiente, no caso aí do monolítico, tá? Por outro lado, a implantação de aplicações baseadas em microserviços é mais complexa, pois cada microserviço é um pacote de software implantável de forma independente, mas que conversa com os outros softwares, tá, desse microserviço, formando um bloco só depois que eles se comunicam. Os desenvolvedores geralmente armazenam microserviços em containers antes de implantá-los, ou seja, eles são criados em máquinas virtuais para depois cada um via API comunicar um com o outro, tá? No momento que for necessário. Eu estou fazendo uma solicitação de crédito, ele vai para análise. Eu consegui a aprovação a aprovação de crédito, ele vai para o local, né, para o produto lá, né, o microserviço que dá a ele uma identidade, ou seja, um cartão, uma carta de crédito, né, antigamente, hoje é o cartão, para ele. E ele vai receber esse cartão em casa. Aí já é uma outra parte do software que identifica ele e manda uma carta com aquela informação, aquele cartão dentro. Então, tudo isso são microserviços que foram fragmentados depois das aplicações monolíticas anteriores. Os containers empacotam o código e as dependências relacionadas do microserviço para garantir a independência da plataforma, o que facilita a exploração por parte, né, por partes que interessam ao explorador. Ou seja, o explorador não está interessado em fazer cadastro. Ele vai direto na parte onde ele consiga burlar que alguém já fez o cadastro e ele já acesse o crédito. É mais ou menos isso. E aqui, a blockchain é uma atualização da infraestrutura de segurança de dados do sistema financeiro, gente. Tem gente que está preocupado com a sua criptomoeda que não sobe. Tem gente que está preocupado com a Solana que está recebendo ali a atenção de um banco, só que o preço dela também não sobe. Chegou até um ponto até onde os capital venture conseguiram levá-la. Mas depois, será que vai ter algum banco que vai adotar a Solana, além dessa que eles estão falando na internet, que foi uma solicitação da Solana, né, para que possa a Western Union possa testar a Solana com uma cunhagem de stablecoin por 6 meses, né? Isso aqui é o blockchain, né? Um bloco após o outro, de forma que esse primeiro bloco depois não pode mais ser alterado. Se a finalidade for rápida, tá? E for segura. Agora, se for aquela finalidade rápida, mas que tenha uma portinha dos fundos que possa modificar. Um detalhe interessante que para muitas blockchains, e isso inclui a Solana, tá? Ethereum e outras demais, eu acho que até o Bitcoin já mitigou isso, mas a Ethereum e a Solana está muito vulnerável nisso, os MEV, máximo valor extraível. É prejuízo para quem é
detentor da moeda deles lá, tá? Então, o blockchain, que é o foco aqui, ele é falho. Desse jeito, ele é falho. Ah, porque ninguém consegue invadir uma blockchain. Pode ser que seja o MEV, acaba sendo uma forma de segurança, porque distrai o atacante, ele vai atrás de extrair valor, em vez de atacar o valor, né? Pode ser, mas é um prejuízo para quem detém o token, tá? Blockchain e o trilema. Muitas das vezes, um hardware é criado com 3 dos 4 princípios, né? Lá da criptografia que eu já mostrei aqui. Esse quarto princípio, que às vezes não está envolvido ali no hardware, por exemplo, é implementado com um algoritmo em forma de programa, tá? Vamos supor, um cartão Tangent. Ali tem os 4 princípios, mas será que é os 4? Vai ver o cartão em si é o quarto princípio, que é a parte de hardware. E então 3 princípios ficam na parte de código, da lógica, e um é a parte física. Um certificado digital, por exemplo, geralmente nem sempre carrega consigo os 4 princípios, já que existe o equipamento, o software e a parte humana, que são pontos de falha. Até mesmo aqueles cartõezinhos ou aqueles pendrivezinhos de certificado digital, ali são hardwares. Eles são o quarto princípio, tá? Um dos 4 princípios, né? O blockchain garante os 4 princípios fundamentais da criptografia sem esses pontos de falha. E isso, se o blockchain for bem estruturado, bem desenhado, bem programado, ele não tem um hardware, ele não tem um ponto de falha. Você está entendendo? Não tem um software para ser ponto de falha. Então, o software, o hardware e a parte humana, ela praticamente nem é vista se ele foi bem criado. Começamos aqui a análise. O seu blockchain tem esse ponto de falha do equipamento? Os validadores tem muitos validadores, poucos validadores ou quase nada? Software. O Ledger, que é o software, né, para basicamente, por assim dizer, ele é seguro, já foi hackeado, já foi explorado e houve o hacker conseguiu algum resultado? O ser humano ele tem como modificar alguma coisa nesse blockchain, no hardware ou mesmo no software para poder garantir que ele possa alterar alguma coisa? Ou seja, ele burla uma dos princípios, né? Um dos 4 princípios da criptografia. Se a sua criptomoeda já passou por isso ou tem isso, que são pontos de falha, você provavelmente está preocupado só com o preço, não com a blockchain. O blockchain garante os 4 princípios fundamentais da criptografia sem esses pontos de falha. Ele se comporta como um certificado digital global. A sua blockchain se comporta como esse certificado global. Você conseguiu entender aquela questão do monolítico? Monolítico é um bloco só, com todas as funcionalidades embutidas. Em termos dos 4 princípios, a sua blockchain é um bloco só para garantir os 4 princípios? Ou ele precisa de mais um blockchain, ou mais uma máquina virtual, ou ele precisa de mais de pessoas, sei lá, qualquer coisa, ou de outros blockchains para poder fechar os 4 princípios? Lembra da Avalanche? Possui 3 blockchains, provavelmente um para garantir o outro. Você já viu
Ethereum, Solana e uma pá de blockchains com máquina virtual. Só funciona os contratos inteligentes com a máquina virtual. Por quê? Porque aquela parte ali é um dos 4 princípios. Eles não têm os 4 princípios monolíticos, tá? Na blockchain. Aí você tem que ver qual blockchain tem isso aí. Aí você pega e fala assim, uai, Cardano. Cardano, ela não possui máquina virtual, né? Não possui. Ah, mas ela tem agora o Midnight. Midnight é um blockchain. Ele é um blockchain independente. Você tá entendendo isso? Ele é um blockchain independente com um token, tá? O Midnight, ele tem um token multiplataforma. Ele pode ser transferido da Cardano para Midnight e da Midnight para Cardano. Você está entendendo isso? Mas os dois são um blockchain só de camada 1. Não é uma máquina virtual para o outro, tá? Avalia que a Cardano, além de ser segura, ela ainda tem a questão de não usar a máquina virtual. E é pública e transparente. Já a Midnight, ela é privada, tá? Ela tem privacidade. Apesar de ser pública, tem privacidade. Todas elas que nós já citamos aqui, independente de qual, é pública e sem permissão, né? Então tá aí. Se os blockchains garantem os 4 princípios fundamentais da criptografia, sem esses pontos de falha, ele se comporta como um certificado digital global, um bloco só. Mas para cumprir esses 4 princípios fundamentais da criptografia, o blockchain precisa, no mínimo, cumprir o chamado trilema, tá? Trilema é escalabilidade, descentralização e segurança. A segurança da Ethereum é frágil na EVM, né? Por conta da manipulação dos contratos inteligentes. A mesma coisa serve para qualquer outra blockchain. A escalabilidade da Cardano, da Solana, há quem diga que é uma maravilha, né? 60 mil transações por segundo, a SUI, 200 mil transações por segundo. Será que eles aguentam a resiliência? Será que elas são resilientes? A Solana e a SUI já demonstrou que não, já abriram o bico. Descentralização, será que todas elas são descentralizadas? Eu não vou nem entrar em detalhe aqui, porque nós já temos um monte de informação sobre descentralização dessas blockchains. Como que é essa descentralização? Elas fazem por bare metal, que é máquina dentro da empresa, ou eles fazem pelo fato dela ser pública dentro de uma nuvem ou de várias nuvens? Isso não é descentralização efetiva, tá, gente? Segurança é a outra parte do trilema, né? Que envolve aqui principalmente os 4 princípios, né? Os 4 princípios estão aqui. Só que tem um porém. Vocês lembram que o sistema financeiro de crédito ele era muito lento? Por isso que um dos lados do trilema é a escalabilidade. Precisa de velocidade. Você lembra que uma operadora de cartão ou um banco, na questão do crédito, eles podem simplesmente parar de funcionar porque não tem descentralização, é centralizado. Se o ladrão cibernético detonar a parte de infraestrutura deles, eles param, porque não é descentralizado. Ah, mas eles têm redundância. E se o cara derrubar todos esses pontos de redundância deles com o DDoS? Eles param. Já aconteceu isso várias vezes, tá? Descentralizada. Sua blockchain é descentralizada? O que significa isso? Em um blockchain não pode haver pontos de falhas e precisa ser efetivamente descentralizado. Efetivamente, gente, é descentralização natural. Não depende, por exemplo, o dono do projeto vai lá, dá uma contrapartida para um validador
para ele começar o seu validador. Dali para frente, o validador vai se sobreviver com o que eles têm lá, né? Que é aquela quantidade de taxa que eles pagam para eles, né? Ou qualquer outra rede que só tem validadores porque pagam para ser validado, né? Lembrando que eu só estou eu só não, várias pessoas estão minerando Night hoje, por exemplo, porque eles estão atrás de receber o máximo de Night possível. Do contrário, ninguém rodaria um servidor para validar a rede Night. Você está entendendo? Então, descentralizado efetivamente é isso, é natural. Será que a sua rede ela tem descentralização natural? E distribuído geograficamente. Não é porque você tem 4.000 validadores e desses validadores usam 3, 4 nuvens. Você divide isso aí por 4, vai dar 1.000 validadores por cada nuvem. Ou seja, você tem 4 validadores. Você sabia disso? Porque uma nuvem, quando cai, é como se derrubasse todos os containers de uma vez só. Vocês lembram disso? Pois é, a sua rede é distribuída geograficamente efetivamente? Então, se ele é distribuído geograficamente, é descentralizado efetivamente, ele evita que qualquer inatividade por ocasião dos ataques DDoS, que é negação de serviço. O que é a negação de serviço, gente? É um hacker cria um software que infecta milhões de computadores e esses computadores viram zumbi. Trabalha para aquele código e esse computador ele fica designado para enviar requisição para determinado servidor na rede da internet. E todos eles estão designados para a mesma coisa, ou seja, vai receber bilhões e bilhões de requisições e o servidor não aguenta e com isso ninguém consegue receber ou acessar mais os recursos do servidor. Isso chama-se negação de serviço, tá? Se a rede é descentralizada e distribuída geograficamente, o cara não tem um ponto de falha só ou poucos pontos de falha para derrubar. Quem usa nuvem somente, se o cara atacar as nuvens, as 4 nuvens e derrubar as 4 nuvens, acabou o projeto naquele momento, tá? Então, tanto ataques DDoS quanto militares. Por quê? Não tem um bloco que é uma nuvem com vários containers de validadores ali. Se os militares de um país atacar um data center e esse data center for crucial, ele derruba toda uma parte da rede. Tá? Isso diminui a escalabilidade, inclusive, né? Deixa lento a rede, porque vai diminuir a quantidade de validadores. Né? Então, tudo isso, DDoS ou militares, possam interromper todos ou boa parte dos servidores que armazenam e validam os LEDs. Ou seja, isso é descentralização. Se você não está correndo esse risco, você está descentralizado. A sua blockchain funciona assim ou ela vive nas nuvens? Segurança. Garantir que nenhum ator malicioso com conhecimento em criptografia consiga quebrar ou desvendar o segredo por trás da criptografia adotada e que possa ser resiliente em momentos quando o algoritmo da computação quântica for definida, podendo ter meios rápidos de se adaptar e proteger de ataques quânticos. Quando a computação quântica for definida o padrão, a sua blockchain ela tem formas de implementar ou mitigar ataques quânticos. Algumas eu sei que é modular, né? Outras é criada em camadas e outras são monolíticas. Essas monolíticas, eles não vão conseguir resolver esse problema tão rápido, a depender da codificação do algoritmo da computação quântica que eles usarem, tá? Então, a sua é segura dessa forma? É resiliente dessa forma? Pois é. Escalável é relacionado à velocidade, né, pessoal? O sistema financeiro
o bancário e de cartões de crédito, ali o próprio crédito, possui um padrão de velocidade em relação à resposta a liquidações de suas atividades financeiras. Por isso, não basta que um blockchain tenha um TPS, ou seja, contagem de transações por segundo bom o suficiente. Aqui entra a resiliência mais uma vez. Ele precisa suportar altas transações por segundo por um longo período de tempo, sem degradar a rede. A sua rede, se ela for testada, você acha que ela consegue ter resiliência, consegue suportar muito tempo as transações? Eu já falei para vocês que eu ainda não sei se Cardano, XLM, XRP e talvez até as outras, tá? Que eu não uso, não tenho, não adquiro. HBAR, Algorand, será que eles suportam por um longo período de tempo altos TPS? Né? Eu já falei que eu acho que eu ficaria muito apreensivo quando isso ocorrer, porque eu não sei. Mas a Solana ela faz 60 mil transações por segundo, só que ninguém conseguiu manter nem um terço desses 60 mil por muito tempo e abre o bico, como aconteceu com ela. E não foi um terço, não. Se brincar, deve ter sido um décimo que entrou lá e eles abriram o bico. Não sei como é que vai ser nas próximas. Então, o que é esse token ou moeda que você tem? A moeda que você segura talvez não esteja valendo o preço que você espera. Se o projeto tem fundamentalmente utilidade para uso no mundo real, com certeza ela tem muito valor. O preço será a consequência desse valor e da adoção do blockchain para executar aplicações que são executadas pelas empresas que controlam esse setor, que nunca conseguiram mitigar toda a horda de ataque que lhes dão prejuízo até hoje. Então, provavelmente o blockchain veio para resolver esse problema que eles não estavam conseguindo há muitos anos. Até agora era só questão de tempo. Pela história aqui apresentada lá no vídeo anterior, vimos que tentaram até aqui se arrastando com novas invenções tecnológicas, a infraestrutura do sistema, né? Do sistema financeiro, para garantir uma segurança frágil que nunca protegia a rede. A cada atualização, lhes custava muito caro replicar em escala global, seja em um novo hardware ou um novo software, para mitigar o máximo possível das investidas dos criminosos. Mas bastava um ativo sempre muito valioso para quebrar a tecnologia dessa indústria legada, o tempo, para que alguém conseguisse quebrar a segurança por eles implementada, né? O cara só precisava de tempo. Então, o blockchain será um novo sistema financeiro? Muitas das vezes, blockchain e moedas são indicadas como favoritas para substituir os trilhos financeiros de remessas transfronteiriças, SWIFT e as demais. Mas se você entendeu o que realmente está em jogo nessa que chamam da parte da quarta revolução industrial, já entendeu que o blockchain não veio para substituir sistemas, né, e sim para substituir tecnologia de segurança, que até então só deram muito prejuízo a cada rodada de atualização. Eles não precisam de um novo sistema, eles precisam de segurança, tá? A Swift é muito lenta, atrasa muito, tem o man on the middle, né, que é o homem do meio, que às vezes o dinheiro não chega lá do outro lado porque ele é interrompido no meio do caminho em um banco que é parceiro da Swift ali, né, intermediário. Aí ele é interrompido pelo homem do meio, roubado. Ou seja, a segurança falhou. E é isso que o blockchain veio para trazer, né?
Ele não veio para substituir o sistema financeiro, o blockchain. Não estamos falando de moeda, tá, gente? Tudo aqui é relacionado a blockchain. Tudo que eu falei de outras blockchains ali, os outros nomes, é relacionado à blockchain, não à moeda, tá? Você viu eu falar em preço aqui? Pois é, até agora não, mas nós vamos falar. Então eles não veio para substituir sistemas, e sim substituir tecnologias de segurança, que até então só deram muito prejuízo a cada rodada de atualização. E o que o blockchain veio mudar então? Imagine que de tudo que vimos, a maquininha de cartões com leitura NFC, chip EMV, taxas magnéticas, fosse as únicas coisas que precisassem ser melhoradas. E não é. Ali foi só o exemplo que eu dei. Em questão de segurança, né, que era isso que vinha acontecendo até então. Então, toda a questão de segurança relacionada, se fosse só a questão do crédito, cartão de crédito, do próprio crédito, né? Por trás de cada maquininha tem um ou mais servidores rodando vários softwares para mitigar cada ponto de falha entre a maquininha, internet e esse servidor central. É a fragmentação, o microserviço, né? Desde ligar o terminal, a maquininha lá, até a finalização da transação, dando ok se foi aprovado ou não. São os microserviços em ação, mas que pouco adiantou até hoje. Todos softwares criados como uma barreira de proteção, isso inclui principalmente certificado digital, tá? É uma das principais barreiras de proteção, que é a identidade eletrônica de uma pessoa física ou jurídica, ou site, né? E até mesmo softwares que permitem realizar transações e assinar documentos na internet com a segurança e validade jurídica. O certificado digital serve para isso, tá, pessoal? O certificado garante a autenticidade, confidencialidade e integridade das informações. Nós já vimos isso. Substituindo a assinatura física e sendo essencial para acessar serviços governamentais e emitir notas fiscais eletrônicas, e mesmo assim havia pontos de falhas. Lembrando que lá nos primórdios, quando a gente viu, a assinatura da pessoa era num papel, né? E isso poderia gerar falsificações, tá? E com isso a gente vê muitos pontos de falhas desde lá do início. E agora o certificado digital é a assinatura da pessoa. E o blockchain está vindo para mudar isso, tá? Então, um DEP criado sobre um determinado blockchain pode fazer todo o serviço que os softwares desses serviços de cartões fazem, como última milha, né? E sem a utilização desses certificados digitais fragmentados para cada lado, né? Cliente e servidor. O blockchain, como eu já falei, é um certificado digital monolítico global, está aqui para fazer o papel do porteiro digital que os certificados digitais faziam entre aplicações na internet. Esse é o principal papel do blockchain, gente. O blockchain não é um sistema financeiro. O blockchain é a base criptográfica para que qualquer aplicativo que seja criado use ele como um certificado global que garante a identidade de quem é o dono daquela carteira. Tá entendendo isso? Toda aquela trabalheira, correria e gastos ficaram somente na camada de rede local, tá? Mesmo com o blockchain ainda vai existir certificado, mas tudo vai ficar relacionado à rede local, para proteção do parque de máquinas e servidores como Firewall, IDS, IPS, etc. Tá? O blockchain é o novo certificado digital, gente. Você considera a sua blockchain um novo certificado digital? Vocês viram aqui, ainda não terminei, tá? Mas vocês viram aqui que, vendo por esse prisma, qualquer blockchain pode ser utilizado para qualquer finalidade
hoje. Ah, porque a Solana, ah, porque o Bitcoin, ah, porque Ethereum. Se ela tem os 4 princípios embutidos nela, se ela tem o trilema resolvido, não é a moeda que você tem que adotar, não é a moeda que as instituições financeiras vão adotar, é o blockchain. Vamos seguir? Então, o blockchain é o novo certificado digital, galera. Se é só uma base de dados, por que o blockchain tem essas moedas, né? Cada blockchain pública tem sua moeda. Umas valem muito, outras não valem muita coisa e outras não valem quase nada. Mas isso não quer dizer que o blockchain, né? Ainda botei um A aqui na frente, tem mais ou menos utilidade ou que esteja sendo utilizada por instituições corporativas ou para resolver o problema que vimos evoluindo aí, né? Até aqui, com base nos exemplos do crédito. É claro que, assim como o Bitcoin, muitas outras redes usam seus tokens, né, para qualificar a segurança, mas também garantir que a blockchain seja exaustivamente importunada por hackers, crackers, né? Tem essas diferenças aí. O hacker, ele é do bem, o cracker é que é o bandido, tá? Se alguém falar assim, ah, roubaram uma rede, é um cracker. Ah, conseguiram descobrir uma vulnerabilidade numa rede, mas não roubaram, avisaram, é um hacker. Então, importunada por essas pessoas, né, de toda a horda, né, por causa do preço desses tokens ou moedas, né, que elimina o pentest. O que é um pentest, gente? Vamos ver aqui rapidamente o que é um pentest. Vamos entrar aqui, ó. O que é pentest? Só para vocês verem aqui, ó, comigo, ó. Pentest é um teste de intrusão simulado que usa técnicas de hacking ético para encontrar e explorar vulnerabilidades em sistemas, redes ou aplicações. O objetivo é identificar falhas de segurança antes que um cybercriminoso real as explore, permitindo que a organização as corrija e fortaleça a segurança. É uma avaliação controlada e autorizada, realizada por profissionais de segurança para proteger dados e recursos de acessos não autorizados. Isso é um pentest, tá, pessoal? Ou seja, ele é feito controlado pela própria empresa ou igual o Charles Hoskinson ou a Ripple oferecem valores para poder alguém ir lá e quebrar a segurança, mas não pode publicar antes que eles corrijam o problema ou que o hacker conte para eles como conseguiu para eles corrigir o problema. Corrigindo o problema, eles pagam. Se o hacker abrir o bico antes, ele não recebe, né? Então, isso é o pentest. Então, as moedas ajudam a eliminar esse pentest, fazendo com que o blockchain seja diuturnamente testada. E se tiver a sorte da brecha encontrada na segurança, não ser de grandes proporções. Tem que ter a sorte, tá? Que se for de grandes proporções, o trem fica fedido, tá? Ainda será, se não for, né? Se ele tiver a sorte de não ser uma brecha de alta proporção, ele será possível bloquear a exploração e mitigar a exploração em tempo real. Do contrário, a blockchain estaria condenada à rejeição de adoção, por exemplo, porque ela ia morrer. Porque se for nas alturas que nós estamos hoje, né, com os blockchains em funcionamento, qualquer vulnerabilidade que abre uma exploração, né, bem concentrada num blockchain, não tem como resolver tão rápido assim. Então, a questão é, a sua blockchain, ela já foi explorada? A sua blockchain, ela tem possibilidades de ser explorada e alguém conseguir lograr êxito?
né? Tem que pensar nisso. Você conhece alguma blockchain que já foi explorada e lograram êxito? É por isso que existe a rede de teste para blockchain, coisa que não existia antes para sistemas igual sistemas operacionais, né? Que nós vamos ver um comparativo já já aqui, né? É por isso que existe a rede de testes, que é uma cópia exata do blockchain para ser submetida ao pentest. Aí sim é um pentest, tá? Do jeito que as criptomoedas são para a blockchain, não é mais um pentest, porque ela é uma rede pública e sem permissão, então não existe o pentest, não é nada controlado, é descontrolado mesmo. Só que a rede de teste é um pentest, tá? Para só depois de estressada, com todos os recursos, né, disponíveis, uma cópia é lançada, né? Depois de estressado e confirmado que não tem, né, nenhuma vulnerabilidade, uma cópia é lançada como atualização para que os responsáveis pelos os diversos servidores validadores dessa rede, né, possam atualizar o seu core e então fica à mercê do estresse mais crucial. Depois que eles fazem o estresse, aí eles vão para o teste real, né? A fúria gerada pela ganância em fazer riqueza fácil explorando falhas, né? Até hoje, a Solana e Ethereum, elas são exploradas pela ganância para fazer riqueza fácil, que é os MEV, tá? Máximo valor extraível. Não conheço das que eu adotei, eu não conheço nenhuma que faz isso, tá? Que tem o MEV. Pessoal, o tempinho que nós estamos aqui, ó, tempinho nada, já tá indo para 1 hora. XRP caiu para 46 ali, 2,46, Cardano 61, Stellar 30. Tá, o mercado tá caindo. Sexta-feira tá chegando, amanhã, final de semana vai ser vermelho, viu? Segura aí. Mas continuando aqui, provavelmente você tá assistindo esse vídeo aqui amanhã, sexta-feira, porque hoje, quinta-feira, já lancei aí a primeira parte, tá? Então vamos lá. Existe até redes que pagam recompensas para exploradores se conseguirem detectar falhas e brechas de segurança, desde que não explore por conta própria e nem publique a brecha antes que seja sanada ou, do contrário, perde o prêmio. Acabei de falar disso. Blockchain inicialmente foi muito usado para fins ilícitos. Vocês lembram disso? Quem não lembra? Eu lembro. Eu pesquisei, estudei muito e vocês aprenderam comigo aqui. Ou seja, se um blockchain é explorado e o criminoso obtém sucesso, deveria ocorrer pelo menos a desvalorização do token, né, ou da moeda daquela rede, que é a garantia da segurança da blockchain, correto? Meu amigo, deveria ser assim, né? Só que por que não acontece isso, né, pessoal? Porque tem dinheiro de capital venture lá dentro. Eles não vão simplesmente catar o dinheiro e correr, porque são eles. Não é pessoas que teria medo de ficar pobre. Não é que eles têm medo de ficar pobre. Uma coisa é você entrar num mercado natural e outra coisa é você entrar no mercado artificial. Artificial por quê? Porque todos se conhecem, todos sabem que só vai sair num valor específico. Vamos deixar para todo mundo sair quando o Solana estiver valendo $300. Por quê? Porque dos 100, $200 que ele chegou por conta dos capital venture e algumas sardinhas. Dali para cima, o que entrar é sardinha, porque eles vão se comunicar e falar, ninguém entra, deixa o povo entrar. Aí nós vamos fazer nosso lucro. Você entendeu agora? Pois é. Mesmo que a comunidade tenha resolvido o problema de alguma forma do blockchain ali com problema, vimos que não foi isso que ocorreu na maioria das vezes, ficando evidente que o intuito dessas blockchains não era resolver o problema do sistema legado, e sim ganhar muito dinheiro. Eu coloquei drenar ali, mas é ganhar muito dinheiro. Ou seja,
O token, a moeda daquele blockchain, é um acidente de percurso que acabou se tornando a fonte de enriquecimento para muitos oportunistas, além de moeda de troca em blockchains, que ia além de ser usado para garantir a segurança e resolver um problema real, tá? Então, aqui você já consegue entender por que a sua moeda não sobe, né? Mas ainda tem mais. A confiança do blockchain estava sendo jogado no ralo, lá no início, né? Até pouco tempo também atrás, fugindo literalmente do foco inicial, que era criar um banco de dados global para garantir os 4 princípios fundamentais da criptografia, eliminando boa parte dos custos para manter o funcionamento e a proteção do valor, né? Para garantir, por exemplo, o caso aqui exemplificado, que é o crédito, sem o perigo da contraparte maliciosa, né? Só que eles estavam lá no início, né? Eles fugiram do foco, né? Eles não estavam preocupados, eles queriam ganhar dinheiro, tá? E foi isso que ocorreu. Tem muito dinheiro grátis nas mãos de muitos oportunistas aí. E isso tudo fomenta qualquer blockchain. Lembra da linha? A linha pode subir exponencialmente, porque se eles entrarem no início, igual entrar em Solana, Ethereum, tudo no início, tudo que entrar depois para eles é lucro. Avalia, um exemplo muito importante aqui, viu, gente? Não vou nem falar de Cardano, XRP, XLM, vou falar de Midnight. Todo o dinheiro grátis que está sendo dado ali no Midnight, seja no Glace Drop ou na Mina do Tesouro, todo o valor grátis ali, você está vendo que quando o projeto começar a subir, não vai ser Capital Venture que vai estar embaixo de você para poder engolir aquilo que você colocou lá. É você que vai ser o Capital Venture dessa história. Quando o preço subir, aí é você que vai decidir se você quer vender e ficar rico ou fazer dinheiro de forma passiva, tá? Em resumo, a blockchain não foi criada para ser um sistema de pagamento, e sim para ser uma base segura de dados global para vários sistemas financeiros, seja de liquidação ou de crédito, garantindo em uma única base os 4 princípios fundamentais da criptografia. A jogada de mestre para que o mundo todo testasse a blockchain, né? Mais uma vez aqui voltando um pouco ao assunto, na criação do primeiro blockchain, o Bitcoin, as hoje popularmente chamadas moedas não são, na realidade, simplesmente tokens criptográficos. E nada mais que isso. Não pense, não olhe para a sua carteira e veja lá aquela quantidade e fale assim, isso aqui é uma moeda. Não, é um token, é um hash, tá? E cada hash desse é representado por um número 1, número 2, número 3. Aí você tem 4 hashes, 5 hashes, 1000 hashes que na realidade representam uma moeda, né? E esses tokens ou moeda foram usados para gerar a ganância de forma que os blockchain fossem atacados e testados. Era necessário fomentar a ganância e nada mais inteligente que chamar esses tokens de moeda lá no início e dar uma representação financeira a ele. Porque senão o blockchain nunca seria exposto ao estresse necessário para testes de segurança, do que é o principal caso de uso, né? Teste de segurança. A segurança em si. Só assim saberiam se ninguém conseguiria burlar ou contornar a segurança da blockchain. Do contrário, nunca teria existido a moeda de troca ou a função de segurança da rede, como é chamada. Então, é aqui que você vê o que é essa moeda que você está carregando aí, torcendo que ela suba. Na realidade, ela é só um token, só um hash criptográfico, tá? Se por um acaso eles precisavam de fazer testes de
estresse da rede, se isso fosse só uma criptografia, quem é que ia tentar roubar a rede? Ninguém. Então, eles simplesmente disseram que era dinheiro, ia valer dinheiro, e se você quisesse adquirir, você tinha que gastar dinheiro com aquilo, e foi isso que ocorreu. Acabou que a moeda, como um percurso, como um acidente de percurso, se tornou um tipo de dinheiro criptografado, tá? Aqui eu vou dar um bônus, porque sua moeda não sobe. Existem dois motivos principais para que a sua moeda não esteja valendo quase nada. Existe a utilidade do blockchain e a utilidade da moeda. Aí eu faço uma pergunta aqui para você. A sua blockchain tem utilidade? Beleza. E a sua moeda tem utilidade? Responda para você. Utilidade do blockchain utilidade do blockchain, nós já sabemos qual é, né? Que é se tornar um tipo de certificado digital global. O nível de segurança, a facilidade com que um upgrade pode ser implementado e também um downgrade. Gente, fazer um adendo rápido aqui. Vocês já pararam para pensar que muita gente fala assim, o blockchain ele vai se tornar o sistema financeiro do mundo. Para você utilizar um blockchain, ele precisa... Não, para você ser um sistema financeiro, você precisa de banco de dados. O blockchain é um banco de dados? É. Para você ser um sistema financeiro, você precisa de esse banco de dados armazene dados. E quais dados você tem que armazenar? Nome, endereço, telefone, valor da dívida da pessoa, valor que ele pagou, valor do que ele não pagou. Isso é muito dado para ser armazenado em um blockchain, que armazena somente o sim e o não. O que é o sim e o não? E muitas das vezes armazena demais, que é você mandar uma mensagem na carteira, né? Que é como se fosse um memorando. Você agora consegue entender que a sua blockchain, ela não é um armazenamento de dados, ela é um armazenamento de hashes. Tal dia, a carteira tal executou uma ação, pagou, vamos dizer assim, transferiu. Aconteceu aquele evento. É um hash com data e hora, chamado timestamp. É só isso. Não deveria armazenar NFTs ou satoshis raros. Não deveria. Porque ele não é um banco de dados. Dados naturais. Ele é um banco de dados de execução de ações, tá? Então aqui você vê a diferença da utilidade do blockchain, né, para se tornar um sistema financeiro. Não tem como. Existem vários fabricantes, várias instituições que emitem certificados digitais. Esses certificados digitais, eles simplesmente são, cada um é cobrado um valor diferente, para cada um serve para uma finalidade, ou seja, a fragmentação. A mesma coisa está acontecendo com as blockchains. Existe uma fragmentação. Aí, às vezes, o cara precisa de executar uma ação que ele depende da rede Ethereum. Ele tem que passar por uma ponte, de uma rede para outra, ele tem que passar por uma ponte para ir lá e executar e deixar um hash gravado lá. De forma que o daqui, que teve que usar a ponte para poder fazer isso, também vai deixar um hash lá, avisando que, é esse hash, e deve ter algum metadado ali que indica que ele foi lá para rede Ethereum, para a pessoa confirmar lá na rede Ethereum. Tá entendendo? Então, a competição de blockchains não é porque Ethereum vai virar o sistema operacional
Nem o sistema operacional. Não vai virar o banco de dados operacional do mundo. Não, não é. XRP vai virar o sistema financeiro, está substituindo. Não, gente. Ele é simplesmente um armazenador de certificado digital. Só que o certificado digital é o hash. E você tem um monte deles aí na sua carteira. Tá entendendo? E esses hashes é necessário para poder lograr êxito na hora que você estiver executando qualquer ação no mundo real. Desde que você esteja conectando aquele aplicativo que eles chamam de DEP no blockchain. Se ele conectou aquele aplicativo no blockchain, tudo que ocorrer naquele aplicativo vai ser documentado no blockchain. Vai ser garantido no blockchain. Por que, gente, que eu tô falando assim? Na hora que a pessoa pegar e falar assim, eu vou sacar tantos dólares aqui no banco, e esse aplicativo está conectado ao XRP LED, por exemplo. Aí ele, deu um enter. Quem é o dono da carteira? Quem é o dono da identidade digital daquela carteira? É o Anderson. Ele foi lá, sacou, automaticamente gravou lá no blockchain. Na hora, o banco de dados centralizado tem esse hash aqui e vai falar, opa, esse hash aqui é do Anderson, essa carteira é do Anderson, ele fez tal dia isso aqui. O Anderson vem com o chamado não repúdio, né? Ele vem repudiando na realidade. Ele fala, opa, peraí, eu não fiz isso. Eu não executei isso. Aí o cara pega e fala assim, só que a carteira é sua. Ninguém tem acesso à chave privada da sua carteira. Então, foi você que fez isso aqui. Não, mas eu não fiz. Aí, ou o cara pode olhar na carteira dele, que é o que ele não vai querer fazer prova contra ele. O cara vai lá no blockchain e mostra que a carteira que executou a ação é a carteira dele, que está apontando para o cadastro dele. Você está entendendo? Que não é um banco de dados de foto, música, vídeo, igual muitos esperam. Não é. É um certificado global, é um certificado gigante, né? Que no modo macro, você vê o mundo todo podendo usar ele como um único certificado, ou vários certificados por aí, que é Ethereum, Bitcoin, você tá entendendo? Até o Bitcoin entra nessa história salvo pelo gongo, porque se ele não vai precisar de realizar pagamentos, eles vêm com essa história de reservar valor, eles na realidade só precisam de ir lá, criar um aplicativo, conectar o blockchain do Bitcoin, pagar a taxa da rede, porque tem que pagar todas, né? Tem que paga a taxa da rede e espera 10 minutos para que aquela transação, aquele evento que foi criado no aplicativo seja gravado no blockchain. Você está entendendo a lógica do blockchain, o que é? Vamos seguir, pessoal. Já passou. Esse vídeo aqui é o vídeo que eu disse, ou você vai desanimar da sua criptomoeda, ou você vai se aprofundar ainda mais na sua criptomoeda. Olha só. Existe a utilidade do blockchain e a utilidade da moeda. Utilidade do blockchain, nós já sabemos qual é. O nível de segurança, a facilidade com que um downgrade, um upgrade pode ser implementado e também um downgrade. A moeda, mesmo sendo intrínseca, simplesmente um token, né? Intrinsecamente, simplesmente um token criptográfico, não pode mais ser ignorado, já que muitas vezes a participação global do que chamam de mercado secundário já é muito forte e com isso impossível ser negligenciado. Vai chegar um dia que a empresa vai virar e falar assim, eu tô com poucos tokens, que na realidade eles chamam de moeda, mas o nome é token. Estou com poucos tokens na minha carteira e eu tenho muito evento para executar aqui no banco. Ele vai lá no CFO, né, que é o diretor financeiro, e fala, ó, precisamos de mais XRP, mais Cardano, mais Bitcoin.
Por quê? É porque tem poucos. Vai chegar um momento que nós vamos ficar sem poder executar transações. Ele vai lá e compra. Se tiver valendo barato, beleza. Se tiver valendo caro, ele vai ter que comprar. Por isso que as moedas, os tokens, são subdivididos. Cada moeda pode ser utilizada 100 milhões de vezes no XRP. No Bitcoin, se eu não me engano, é 1 bilhão de vezes pode ser usado. Só que cada um tem o seu custo, né? No Ethereum pode ser usado não sei quantos bilhões ou até, se brincar, trilhões de vezes. Mas se a taxa de gás fosse barata, se eles não resolverem isso, aí são poucos, né? Não vai ser tanto. Sem falar que foi utilizado principalmente para financiar, né, a moeda, tá? É impossível ser negligenciado já, né? Porque já virou a moda, né? Em vez de falar token, chama moeda. Em vez de dizer que é um hash criptográfico, fala que é dinheiro, né? Sem falar que foi utilizado para financiar todas as vertentes de projetos para chegar a várias tecnologias focadas em criptografia, além da drenagem oportunista. Isso aqui é uma vantagem. Várias tecnologias focadas em criptografias, ou seja, Anderson, mas a Ripple também usou XRP para fomentar a rede, para abastecer o XRP LED, para abastecer ela mesma. Sim, eles utilizaram como dinheiro, mas na realidade é um hash criptográfico. É o dinheiro grátis para quem domina, tá? Além de drenagens oportunistas, como a gente viu. É como criar muitas peças de um veículo a cada peça, né? E a cada peça roda em determinado veículo, ou seja, usado em determinado veículo, né? Mas que pode ser instalado por adaptação em outros veículos. Eu coloquei aqui como criar muitas tecnologias criptográficas, né? Prova de consenso, um consenso na realidade, né? É prova de participação, Proof of Work, Proof of Stake, DPoS. Então, são muitas tecnologias criadas, DEG, um monte de tecnologia, né? Criada, que eles podem, uma rede, adaptar da outra para ele. Por exemplo, tem um blockchain aí que praticamente encerrou, né? Como é que é o nome dela, gente? Espera aí. Cadena. A rede Cadena encerrou as operações, mas ela utilizava Proof of Work e DEG. Ou seja, são duas tecnologias diferentes em uma só, né? Tem a Solana, que usa lá prova de participação e prova de história. Duas tecnologias em um blockchain, né? Vamos supor que uma criptomoeda criou o Proof of Stake. Veio outra, criou um blockchain baseado em Proof of Work, depois converteu em Proof of Stake, caso da Ethereum. Então, é como se criasse uma peça de veículo que só roda naquele veículo, mas que outros podem pegar aquela peça e adaptar para veículos diferentes, tá? Analogia das várias ideias criadas em cada projeto blockchain diferente que acabei de falar. Muitos jogam na cara um dos outros, né? Na internet. Empresa tal está despejando para financiar a construção disso e daquilo. Sim, mas você está ajudando a financiar aquele projeto que você gosta, que você diz que gosta, mas às vezes você não gosta do projeto, você gosta do preço da moeda daquele projeto, tá? Com o seu dinheiro, você está financiando com o seu dinheiro, e se escolheu um blockchain promissor, com certeza será recompensado um dia, se já não foi, né? Mas é esse o ponto que precisamos entender, tá? Se a sua blockchain tem a moeda muito valiosa, nem sempre é porque ela tem utilidade, né, que foi proposto, ou
que resolve o problema básico da segurança dos créditos ou do sistema financeiro, como estamos vendo nos vídeos anteriores aí, né? Isso é o que se chama em mercados financeiros de pura especulação. Se você está comprado em alguma criptomoeda e está chateadinho porque ela não sobe, é porque você está só especulando, você não está esperando que aquela tecnologia seja exploda um hype dela, de que ela vai ser o principal certificado digital global. Eu já até mudei o nome, antes eu chamava de Sistema Operacional Criptografado Global, mas agora eu chamo de Sistema de Criptografia, né, que é o Certificado Digital Global. É porque cada vez que você estuda, gente, você tem que aperfeiçoar o seu conhecimento, e é isso que está acontecendo comigo. Às vezes você vai falar isso. Ah, você não chamava de Sistema Operacional Criptografado Global? E agora chama de Certificado Global? Certificado Digital Global? É porque você vai entendendo, vai aprendendo mais e vai entendendo tudo que vem acontecendo, que não é aquilo que você estava vendo dentro de uma caixinha ou numa caverna de Platão, na teoria da caverna de Platão. Eu estava na teoria da caverna de Platão vendo um sistema operacional, antes vendo uma moeda promissora que vai explodir, sem saber nem como que ela vai explodir. Depois eu comecei a estudar e descobri que é um sistema operacional, né, global. Agora, estudando mais, eu descobri que não é isso. Ele vai ser um certificado digital. Qualquer blockchain é baseado nessa premissa, tá? Só que eles não falam. Eles não falam porque senão perde aquela magia. E aí, meu amigo, muita gente vai descobrir qual que é a sua blockchain nesse emaranhado de bagunça aí, tá? E especulação se reflete em uma bolha, né? Se você está nessa especulação, você está criando uma bolha que um dia pode explodir, mas não é explodir para cima não, tá? Além de que, se o preço que evolui, né? Além de que, se o preço que evolui muito rápido em blockchains, sem utilidade, sem escalabilidade, mas com alguma segurança e com pouco suprimento de token, olha, tá tudo marcadinho aqui. Além de que, se o preço que evolui muito rápido em blockchains, sem utilidade, sem escalabilidade, sem velocidade, tá, gente? Mas com alguma segurança e com pouco suprimento de token, o projeto já tinha como meta o alto valor da moeda, não questão de segurança, questão de preocupação em substituir o quesito segurança no sistema financeiro aí, tá? O negócio é oportunismo, tá? Sem falar que terá sempre uma volatilidade absurda por se comportar como uma pirâmide, já que o preço só subirá se entrar cada vez mais investidores para sustentar a base, já que não tem fundamentos e utilidade. Se os pequenos investidores resolverem sair mesmo com prejuízo, o preço começa a ruir e chamamos isso de pirâmide. Outro detalhe é por que grandes investidores entram, né, como se não houvesse amanhã, com a garantia de que seu dinheiro não será drenado pela base da pirâmide. Gente, os grandes investidores entram como se não houvesse amanhã, porque eles sabem que isso não é um sistema operacional, isso não é só a questão do token, da moeda. Eles têm em mente a realidade do negócio, que é um dia alguém vai precisar de um token desse para poder executar suas ações dentro daquele blockchain, que aquele blockchain vai garantir que o dado existiu, que foi real, que vai garantir
os 4 princípios da criptografia. E quais são? Vamos ver? Eu vou dar uma pausa aqui que eu preciso buscar elas lá. Aqui, ó. Confidencialidade, integridade, autenticidade e o não repúdio. É isso que os grandes investidores, tá, entram como se não houvesse amanhã. Sem falar que aquelas criptomoedas que já têm esses grandes investidores nela desde a base, eles garantem que não serão drenados, porque eles é quem vão drenar quem chegar depois. Você tá entendendo essa história? É, meu amigo, o negócio é punk, viu? Então, continuando aqui, qualquer rede pode se comportar como uma pirâmide, mesmo que o blockchain e a moeda tenham um propósito já definido. Até mesmo o XRP pode se comportar como pode inicialmente se comportar como uma pirâmide. Mas isso muda. Vamos lá? Já que o preço também subirá se entrar cada vez mais investidores para sustentar a base. Se os pequenos investidores resolverem sair mesmo com prejuízo, o preço também poderá ruir. Mas isso, em um blockchain com utilidade, só se comportaria dessa forma até um certo tempo. E quando a adoção pela utilidade começa, não tem, né, como se comportar mais como uma pirâmide. Especulação é igual a pirâmide e utilidade é igual a adoção. E o que os difere? Se você compra e guarda, você está especulando. E o preço pode tender a subir, mas na mesma proporção tenderá a cair. Já se você resolver, ou vários resolverem vender, né? Já que só existe o entra e sai sem gerar valor fundamental. Só compra, vende, compra, vende. Isso é especulação. O cara nem sabe o que ele tem na carteira e está comprando e vendendo. É especulação. Ao contrário, mesmo que agora o preço esteja valendo pouco, mas a moeda do blockchain que possui utilidade começa a ser utilizado e passa quase que obrigatoriamente ser adotado para executar aplicativos descentralizados que supera a segurança do sistema legado, que eu já expliquei como, para transações rápidas e resilientes, 7 dias por semana, 24 horas no dia, né? Isso que tinha que ser na frente, 365 dias no ano. Então o preço só tende a subir e permanecer, não se comporta mais como uma pirâmide. Aqui é que a diferença é a maior em relação à verdadeira pirâmide. Porque mesmo que a base se disperse por especulação vendendo suas moedas para fazer riqueza pessoal, a liquidez já está tão sólida pela necessidade da utilidade que a liquidez, pela necessidade da utilidade, tinha que ter uma vírgula aqui, que a liquidez nem se move como uma pirâmide. Ou seja, utilidade é igual a adoção, que é igual a dependência tecnológica. Olha, essa frase aqui é que você tem que guardar. A dependência tecnológica que vão ter num sistema útil. Uma coisa que difere um blockchain com utilidade e outra sem utilidade é o fato de que a que tem utilidade será usado para resolver problemas reais e se tornarão a base que manterá o sistema financeiro protegido e fluindo, porque eles estão adotando os hashes, os tokens que você tem na carteira como parte de uma certificação digital global, e não como um sistema operacional e nem como um sistema financeiro que substitui o outro. Está sacando isso? É aqui que a coisa muda, já que grandes empresas financeiras ou governamentais usarão o blockchain com a garantia de que suas aplicações, se bem escritas, serão garantidas pela segurança que o blockchain garante. Lembra que o Charles Hoskinson fala? Muitos vão criar um monte de merda. Eu falo a palavra que ele diz. No blockchain, vai ser hackeado, ou ele mesmo vai fazer portinhas do fundo para hackear e ainda vai botar a culpa no blockchain. Sendo que os DEPs
nada tem a ver com blockchain. dApps, qualquer pessoa pode criar e usar uma API para se conectar ao blockchain. Só isso. Mais nada. O blockchain, ele não se responsabiliza pelo que é gravado nele. Ele se responsabiliza por, pelos quatro princípios, tá? Pelos 4 princípios. Vamos voltar lá nos 4 princípios? O blockchain, ele garante a confidencialidade. Ainda não, né? Confidencialidade. Não, aqui como ele sendo público também. É a privacidade que ele não garante, né? Mas vai ter um que garante 5 princípios, que é a confidencialidade, integridade, autenticidade, não repúdio e a quinta que vai ser a privacidade, tá? E por fim, aqui, ó, né? Onde a gente vê aqui, ó, com garantia de que suas aplicações, se bem escritas, serão garantidas pela segurança que o blockchain garante, que é esses 4 princípios, que daqui a pouco são 5 princípios. Elas ficarão dependentes de blockchains seguros e com utilidade real, tá? Essas empresas financeiras, governamentais, vai querer certificados seguros, tá? Não só da moeda para pagar a taxa de rede. Eles vão precisar do blockchain. A moeda, que é o hash, que é o token criptográfico, que é como se fosse o confirmador de que aquela transação foi executada no blockchain, é que vai ser adotado, é o blockchain. A moeda, ela vai vir por acidente. Entendeu que a blockchain é e sempre foi o foco de toda a disrupção e não a moeda? Aí, vou fazer um adendo aqui. Nós já estamos em 1 hora e 32 minutos de estreia aqui, pessoal. Olha só. Se o foco de toda a disrupção é o blockchain e não a moeda, aí você me pergunta assim, por que Solana, por que Ethereum, por que Bitcoin, por que Chainlink vale $18 e o XRP vale menos? Vocês prestaram atenção naqueles 3 princípios que eu coloquei até em cores, aonde a blockchain, ela foi criada com um suprimento baixo, foi criada com capital ventures na base, foi criada teve um outro que eu não vou lembrar aqui. Depois vocês voltam o vídeo aí, vocês vão ver. Esses 3 princípios lá garante que o preço da moeda vai lá em cima, porque já entra com um volume de dinheiro que não é um volume real, é um volume provocado por capital venture para eles fazer dinheiro. Eles estão ali simplesmente para fomentar a ganância nesse sistema. E aí as pessoas vão lá e compram. E comprando, eles vão lá e tiram o excedente. Compram, eles vão lá e tiram o excedente. XRP faz isso? Tem como fazer, mas por a chamada manipulação, na realidade, é a arbitragem. Todo mundo compra. Aí vem um que tem bastante token lá na Binance, ali na Wintermute, vai lá e tira o excedente, que é a arbitragem, né? E aí, meu token não sobe. Não sobe mesmo, porque eles estão em meio de adoção. Não é porque o preço do outro lá tá alto que eles estão sendo anotados, não. Não é porque o preço do XRP, Cardano, Stellar tá baixo que eles não estão sendo adotados, tá? E ninguém vai adotar o blockchain para ganhar dinheiro, não. Todo mundo já sabe o porquê que o blockchain existe. Só a gente que não sabia, você agora sabe. Então, o blockchain ele não vai ser adotado, não é por causa do preço, tá? Ele vai ser adotado pela utilidade e pela eficiência que ele puder oferecer. Então,
o preço da sua moeda será um acidente de percurso nessa disrupção, tá? É o blockchain que oferecerá os recursos para criar suas aplicações financeiras sem o risco de serem roubados como ocorria antes. Além de que não precisarão. Esse risco de serem roubados, gente, é o que ocorria lá nas cartas de crédito, era o que ocorria lá nas falsidades ideológicas dos cartões de crédito, que tinha que apresentar documentos falsos para poder aceitar o cartão falso. Era a carta de crédito assinada por pessoas que não eram o dono da carta. E o que a blockchain faz? Assina uma transação. O que um certificado digital fazia? E ainda faz, assina uma transação, tá? Ele te dá a identidade para dizer assim, você é você e ninguém mais, tá? Além de que não precisarão mais ficar instalando e atualizando certificados digitais nas extremidades das aplicações para garantir os 4 princípios fundamentais da criptografia, que só os vários e caros certificados digitais podiam oferecer. E é caro, meu amigo. Pensa num bichinho caro, é certificado digital. E o cara paga o mais baratinho, ele paga nada, quase R$1.000 ou mais para durar 1 ano a validade dele. Depois renova. O certificado digital chamado blockchain, ele vai durar eternamente. Acabou. Esse custo, ele está intrínseco à segurança dele. Acabou, não vai ser mais cobrado nada. O máximo que pode ocorrer é as empresas imbuírem, criarem seus validadores e participarem do desenvolvimento desse grande certificado, melhorando ele a cada vez mais, tá? Aconteceu no passado com os sistemas operacionais, né? E já está acontecendo agora com o blockchain. A corrida para definir qual blockchain público terá utilidade real para o mundo, assim como ocorreu e ocorre ainda, né, com os sistemas operacionais. Algumas influências espúrias tentaram repetir o que a Microsoft fez lá no passado para garantir a sua dominância e adoção, e ela obteve êxito, né? Nos estudos ao longo do tempo foi possível ver a Microsoft se envolvendo com Ethereum e até um dos membros mais antigos, ela é até um dos membros mais antigos da Enterprise Ethereum Alliance. E o projeto blockchain com maior probabilidade de sucesso foi praticamente hostilizado desde o início até ser o único a ser envolvido em um litígio com a empresa que tem até hoje como meta a adoção tanto do blockchain quanto da sua moeda, que os dois têm utilidade, que foi estruturada em conjunto com a sua blockchain para resolver todo e qualquer defeito que existe nos sistemas de liquidação e crédito usado no mundo. É isso aqui, ó. Essa corrida aqui, ó, que está ocorrendo aqui dos sistemas operacionais, se você está vendo numa Smart TV, você vai ver melhor. Muito legal isso aqui, pessoal. Tá? Eu vou avançando aqui porque são 9 minutos isso aqui. Olha o MS-DOS da Microsoft aqui subindo, ó. Foi quando a Microsoft comprou esse DOS, né? E ó, existia um outro IBM PC DOS e ela pegou o código da IBM e melhorou ele, que deu um litígio danado, né? Lembra? Pois é, meu amigo, deu um litígio. Repete. E aí ela jogou o DOS da IBM PC para baixo e foi o mais adotado no mundo. Depois de um tempo, ó, em 1986, lá para 1989, 90, eu acho que foi em 89, surgiu o Windows 95. E aí eles foram diminuindo o uso do MS-DOS, porque o Windows 95 era estruturado em cima do MS-DOS. Lembra das peças de carro, que é criada uma peça para um carro e depois eles utilizam essa peça em outro carro adaptável? Pois é, tá aqui, ó. Essa peça desse carro aqui foi utilizada para o Windows 95, que já está
o Windows 95 não, o Windows 3, né? Depois é que veio o 95, eu já voei aqui. E o DOS da IBM aqui, ó. Esse percentual aqui, gente, é o percentual de uso, tá? De dominância dele no mercado. Mais à frente, entrou o Windows 95 aqui, jogou o 3.0 e o DOS para baixo. E o Windows 3.0 ainda era baseado em MS-DOS, só que com gráficos, né? Gráficos rústico. E o Windows 95 foi aquele caso que eu trouxe aqui para vocês, que tem vídeos aqui falando sobre outra marmota da Microsoft em relação a Apple, e que todo mundo achava que a Apple tinha sido roubada, né, pela Microsoft, mas na realidade as duas estavam roubando a Xerox. A Xerox é que criou um sistema operacional baseado em gráfico, e depois eles foram lá e copiaram. Aí teve outro caso do mouse, né, do mouse da Microsoft com a Xerox, e depois a Apple também acusando sobre assuntos do mouse, mas acabou que é apontamento, né? Esse mousezinho aí mexendo aí, ó, tá? E aqui do lado, se você reparou, a gente está vendo o mesmo tipo de evolução com relação aos blockchains, né? O percentual aqui é baseado na capitalização de mercado, que é o que a galera acha que vale num blockchain, mas não é a capitalização de mercado, é a utilidade que ele terá como um certificado digital. E tá aqui, ó, e a tecnologia que está sendo adotada não é capitalização da moeda, tá, gente? Já tá explicado aí. Vamos avançar aqui, que já tem quase 2 horas aqui. Então entenda que o preço de uma moeda onde o blockchain tem utilidade para o mundo real terá o seu valor no decorrer do tempo, e não por mecanismos de impulsionamento de preço como baixo suprimento, envolvimento de instituições de capital venture ou criadores de mercado profissionais para inflar o preço. Um blockchain será adotado não pelo preço da sua moeda, mas pelo valor que o blockchain terá para o sistema financeiro e pelo que ele propõe resolver. Não basta só resolver a questão do sistema financeiro, ele tem algumas propostas que ele também tem que resolver, né? E no caso do XRP, ele resolve pelo menos, no mínimo 2, tá? Os principais: sistema financeiro e liquidação transfronteiriça, né? Que é a pool de liquidez. É o blockchain que será adotado, o preço virá, mas lembre-se, a moeda é apenas um acessório. Os 4 princípios fundamentais da criptografia garantem a segurança da informação, assim como o trilema garante a eficácia de um blockchain em relação aos requisitos de segurança dos sistemas legados ainda existentes. E aí, eu a garanto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. 2 horas aí, 1 hora e 45 minutos de estreia. Espero que vocês tenham gostado aí das informações, tá? Isso tudo, se alguém tentar copiar, tá tudo documentado, tá? Já no livro. Se aparecer algum livro com essas informações, ele pode ser processado e pode ser mandado. Se ele ganhar algum, ele vai ter que repassar para quem é o dono da informação, né? No meu caso aí, eu sou o dono da informação. Então, eu espero que você use a informação para aprendizado e não para tentar ganhar dinheiro, porque eu não estou fazendo isso aqui para ganhar dinheiro. Mas se alguém usar essas informações aqui do jeito in loco aqui, ele vai ter que escrever um livro, mas na história dele, baseado na história dele. Se for plagiado, ele vai ter que se resolver, né? Então, estou deixando isso aqui bem claro, porque a pessoa, ela tem que ter a capacidade de pesquisa, capacidade de aprendizado. Não é somente chegar e copiar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.
Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.